Quero cumprimentar a todos vocês que vieram nesta noite para juntos adorarmos ao nome de Deus e para também meditarmos um pouco na sua palavra, naquilo que o Senhor tem reservado aqui para nós. Você fez uma boa escolha, parabéns pela sua presença, aqueles também que nos acompanham na transmissão, que Deus também os alcance com a sua bênção, com a sua graça nesta hora. Eu tive a oportunidade de passar rapidamente na nossa classe bíblica que se iniciou hoje, e tinha ali umas 8 ou 9 pessoas nessa classe, e todos estão convidados. Se você tem amigos, parentes, pessoas que querem aprender mais sobre a Bíblia, todos os domingos, às 18h30, nós temos uma classe bíblica numa sala bem preparada, bem confortável, com ar-condicionado, para você poder conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, tá bom? Então todos têm ali livre acesso, podem participar e podem direcionar pessoas para estarem na nossa classe bíblica. Dentro de 2 semanas também nós vamos estar num processo da Semana Santa. A igreja está toda mobilizada para isso. Nós vamos ter uma distribuição de livros na sociedade, aí na comunidade, e vamos ter estes pontos de pregação na Semana Santa acontecendo nas casas, em alguns lares, das unidades de ação, nos pequenos grupos. E depois, nos dias 18, 19 e 20 de abril, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter um grande encerramento da Semana Santa, com a igreja muito bem decorada. Nós vamos ter músicas especiais, nós vamos ter pregação da palavra de Deus, relembrando o sofrimento de Cristo, a sua morte, sua ressurreição. E faça planos para estar aqui, vai ser uma grande bênção. A igreja vai estar diferente nessas datas, uma programação muito especial. Mas hoje nós gostaríamos também de estudar aqui um tema importante dentro da palavra de Deus. Os cultos de domingo são cultos evangelísticos, em que nós queremos compreender melhor algumas verdades bíblicas, e hoje eu trago um assunto muito importante para que nós possamos considerar nesta noite. Alguns vão poder aprofundar o seu conhecimento dentro deste assunto, outros descobrirão pontos novos que talvez não imaginavam, e talvez alguns até se surpreenderão, não é mesmo, ao serem colocados em contato com algo diferente daquilo que eles pensavam, que eles criam, e que está baseado na Bíblia. E eles poderão se surpreender porque pensavam que o seu ponto de vista também estivesse colocado na Bíblia. Numa dessas sugestões que os algoritmos nos fazem, um dia eu estava ali nas mídias sociais e me deparei com uma história. Era uma história real e eu vou compartilhar com vocês neste momento. Eu via ali o drama de uma mãe que havia perdido em um acidente automobilístico uma filha, se não me engano, com 20 anos de idade. E ela, obviamente, estava desesperada, com aquele momento, vivenciado, com toda aquela tristeza que ela sentia, a dor daquela perda por causa daquela filha. E então ela buscava algum sentido, alguma resposta e algum alívio para aquela dor que ela estava experimentando. E então eu fui acompanhando ali a história, lendo, e inclusive havia um link que encaminhava para um vídeo. E nesse vídeo eu vi que aquela reportagem ela tinha um teor assim religioso, e mostravam então alguns aspectos ali de algumas pessoas que estariam encontrando algum alívio, alguma resposta no caminho do Espiritismo. E aquela mãe, então, incentivada por algumas outras pessoas, ela se dirigiu a um desses locais, e ali ela, visivelmente apreensiva e emocionada, ela aguardava aquilo que haviam lhe prometido. A sua filha teria escrito uma carta. E então, numa pequena sala, as pessoas ali estavam, e de repente alguém fazia uma chamada de um nome, e alguém os conduzia a uma outra sala ainda menor, e ali então acontecia uma espécie de uma conversa. E eu via flashes
dessa reportagem que traziam ali aquela mãe, e o momento em que então alguém pergunta, fulana de tal, está aqui? E ela então, assim, num misto de apreensão, de surpresa, de expectativa, ela levanta a mão. Eu tenho uma carta de sua filha. E você percebe que ela ficou ainda mais emotiva naquela hora. Você gostaria de saber o que ela escreveu? E a mãe disse que sim. E então ela foi trazida e colocada ali diante de uma mesa. Alguém abriu agora uma carta e começou a ler para ela alguns detalhes, não é mesmo, que esta filha teria escrito e que estaria também revelando. E eu não me lembro de todos os detalhes, mas em algum momento ela dizia assim: mamãe, eu sei que o seu coração está doído agora. Eu sei que eu deveria ter lhe obedecido. A senhora sempre falou que eu era pé quente, e naquele dia, de fato, eu estava acima da velocidade que eu deveria. Eu havia estado com os meus amigos, bebi também alguma coisa, e de repente, então, eu não me lembro de mais nada, a não ser que eu vi um caminhão, e a minha vida ali acabou. Mas eu estou bem hoje, eu queria que a senhora ficasse tranquila, tá? Lembra daquele dia que nós conversamos isso, e dava alguns detalhes do passado. E aquela mãe assim se emocionava, mas ao mesmo tempo ela não conseguia traduzir, não é, o desejo de ver, de se encontrar com a filha apenas com aquela folha que estava sendo lida para ela naquele momento. Sabe, queridos, ao ver esta cena, eu fiquei me perguntando como pode, com tantos anos que Deus nos deixou a sua palavra, com uma maneira tão clara, com a sua verdade tão bem explanada, ainda existirem pessoas que acreditam em algo diferente daquilo que a Bíblia trouxe para nós. Sabe, por incrível que pareça, mesmo no mundo evangélico, a maior parte dos cristãos, eles creem em algo que não pode ser sustentado pela palavra de Deus. A Bíblia ensina claramente, e nós vamos ver isso nessa noite, que os mortos não sabem de coisa nenhuma, que eles não podem se comunicar de maneira alguma com aqueles que estão em vida, mas ainda assim, mesmo em alguns púlpitos evangélicos, você escuta histórias que não podem ser sustentadas dentro da palavra de Deus. É uma maneira mais distraída ou mais diluída do espiritismo nos púlpitos evangélicos. E isso muitas vezes sublinhado nos filmes de Hollywood e nas novelas, que obviamente não estão sob a inspiração do Espírito Santo. Eu quero levar vocês à Bíblia, e eu queria que vocês a abrissem no livro de Gênesis, porque aqui está o livro da origem de tudo, como começou. E depois da criação dos céus, da terra, a Bíblia menciona que Deus trouxe o homem à existência. E a Bíblia, ela menciona aqui, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, a maneira como o homem foi trazido à existência. E a Bíblia diz assim, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus o homem, de duas coisas, do pó da terra. E agora, a segunda coisa, lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ter uma alma vivente. É isso que diz a sua Bíblia aí? A sua Bíblia não fala que o homem passou a ter uma alma, não é isso? A minha também não diz. A Bíblia fala que o homem passou o quê? A ser uma alma vivente. Olha só, se eu tenho uma cadeira, essa cadeira, ela pode ter uma cadeira? Ela é uma cadeira ou ela tem uma cadeira? A cadeira é uma cadeira. O que é uma cadeira? Madeira mais pregos. Aí eu tenho uma cadeira. Se eu separar os pregos e as madeiras, eu não posso dizer que eu tenho uma cadeira. Como é que eu tenho a cor verde? Eu misturo o azul e o amarelo. E aí quando eu tenho o azul mais o amarelo, eu tenho o verde. Eu posso dizer que o verde tem verde? Não, o verde é verde. E o que compõe o verde? O azul mais o amarelo. Se eu tirar o azul ou o amarelo, eu não tenho mais o verde. Quando a Bíblia diz que eu sou uma alma,
Eu não posso entender isso aqui, já é elementar, que eu tenho uma alma, porque a Bíblia não diz que eu tenho, a Bíblia diz que eu sou. O que é uma alma? Uma alma é o mesmo significado de uma pessoa, de um ser vivo. Se nós estamos reunidos aqui em 70, 80 pessoas, há 80 almas aqui presentes neste momento, porque há corpos que estão nutridos pelo fôlego de vida. No momento em que esse fôlego de vida é retirado, eu já não tenho mais uma alma, nem naquele corpo e nem fora dele, porque a alma é a junção das duas coisas. Vocês entenderam isso? As pessoas não entendem isso, porque há uma pré-concepção de que cada um tem uma alma, mas a Bíblia diz que nós somos uma alma. E interessante que aqui ainda em Gênesis, a Bíblia ela menciona nos 2 primeiros capítulos um momento em que não havia o pecado. Os 2 últimos capítulos da Bíblia também não tem mais pecado. O restante tudo está maculado pelo pecado. Mas no capítulo 3, a Bíblia fala a respeito da queda do homem e diz que ali havia uma serpente. Estou lendo Gênesis 3. Era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E essa serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus diz assim: você pode comer de todas essas árvores que estão aí, os frutos dela, mas essa que está no meio do jardim, você não vai comer, nem toque nela, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí Satanás vem e diz: não, é certo que não morrereis. Essa mentira do espiritismo começou a ser pregada aqui em Gênesis 3:4. O espiritismo tem ensinado: não, você não morre. Você vem depois, numa outra vida, tem uma reencarnação, tem isso, tem aquilo. Balela, isso não tem sustentação dentro da Bíblia. A Bíblia diz, em Ezequiel 18:4 e 18:20, que a alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia considera a alma mortal ou não? Se ela pecar, ela morre. Mas o Espiritismo diz o quê? Que não. E assim como Eva, há muitos que hoje continuam crendo na mentira da serpente, que é Satanás, é o dragão. Hebreus 10:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Como eu vou então ser um cristão e imaginar que a vida após a morte, ou que eu posso vir depois numa outra vida, quando a Bíblia diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez? A maior farsa do espiritismo é a ideia de que cada vez que alguém morre e ela vem numa nova vida, ela vem refinada, ela vem melhorada. Se fosse assim, era para a sociedade estar cada vez melhor. E o que acontece com a nossa sociedade? Está cada vez pior. Olha a farsa do espiritismo. Era para esse mundo estar uma delícia. Porque quantos estão morrendo e vindo de novo, era para estar vindo só gente boazinha. Está vindo cada vez gente pior. Mas Satanás disse para a mulher: você não vai morrer. E ele continua dizendo: não, você não vai morrer. Tem gente que faz oração pelos mortos. Mas a Bíblia, Deus disse: olha, você vai morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Você já passou, eu não sei se aqui tem essa expressão, mas quando eu era menino lá na minha terra, e se eu tentava buscar uma informação com alguém, tarde da noite, não encontrava ninguém, e falava assim: olha, não achei uma alma viva, uma alma vivente, porque a alma é sempre vivente, até que lhe saia o quê? O fôlego de vida. Então ali você tinha um boneco de barro. E eu gosto de dizer, lá em Minas, passou um grande artista que ele é, até hoje, muito conhecido no mundo inteiro. Aleijadinho. Aleijadinho, ele tinha esse apelido porque ele foi acometido pela lepra. E ele perdeu parte dos dedos, da mão, mas isso não o impediu de fazer obras de arte. Obras religiosas que hoje vêm pessoas de fora, renomadas, artistas, para ver a obra que Aleijadinho fez. Agora, imagina o que Deus havia feito daquele boneco. Se Aleijadinho, sem a mão e tudo, ele conseguia fazer coisa que impressiona até hoje. Você imagina, se você vai lá em Conselheiro Lafayette, lá em Minas,
você vai ver algumas obras de Aleijadinho lá. E aí, imagina Deus o que ele fez. E aí, aquele boneco perfeito, mas não havia vida. Havia o corpo, e para haver agora vida, para se tornar uma alma vivente, Deus agora se abaixa e ele sopra o fôlego de vida que só ele pode proporcionar. E aquilo agora, com tudo que havia sido criado, os olhos, os nervos, o cérebro, o sangue, aquilo agora traz, não é mesmo? Aquela vida, aquilo se torna uma alma vivente. Entende? Uma alma vivente. Assim como uma lâmpada, se eu pego uma lâmpada, eu não posso falar que eu tenho luz, eu tenho uma lâmpada. Para eu ter a luz, eu preciso de lâmpada mais energia elétrica. As duas coisas eu tenho luz. Se eu só tenho uma, eu não tenho luz. Ou eu vou ter só energia ou só lâmpada. O que acontece quando a pessoa morre? Se a vida é o corpo mais o fôlego de vida, a morte é a separação dessas duas coisas. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes que o corpo volta ao pó. E o fôlego de vida volta a quem? A Deus. Agora, esse fôlego separado do corpo, tão complexo que Deus trouxe à existência, ele não tem vida sozinho, porque a vida é a junção das duas coisas. Eu falei isso para vocês. A alma é aquilo, não tem. Porque se eu tenho algo, eu posso deixar de existir. Eu tenho esse blazer, eu posso deixar de existir. Ele continua, mas o que eu sou morre junto comigo. Então, o que acontece? Você tem esta alma vivente na junção das duas coisas. Quando alguém morre, o corpo vai voltar ao pó e o fôlego de vida, que é a autorização de vida, que somente Deus, essa energia que Ele concede, isso volta para Ele. Ele tem autonomia sobre isso daí. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3, que este mesmo fôlego que nos traz a vida está nos animais. Não nos desfere. Não nos difere. Então, a mesma vida que Deus deu para o homem, Ele também deu ao animal. Mas quando o animal morre e esse fôlego volta para Deus, você nunca ouviu falar de um animal que está aí, né, andando por aí, a alma dele. Por que só fala do ser humano? Eles são iguais, a Bíblia diz. O mesmo que acontece a um, acontece ao outro. E aí, a Bíblia ainda diz mais, em 1 Timóteo 6,16... A Bíblia diz que o único que tem imortalidade, sabe quem é? É Deus. Se Deus é o único que tem imortalidade, como é que alguém que morreu hoje continua vivo? Aí você vai ver lá um artista de televisão, um político. Aí ele fala assim, não, mas hoje ele está lá me vendo e não sei o que, e tal. Nós temos no Brasil uma herança católica. E eu admiro muito o credo católico, e quando eu vou, às vezes, fazer um funeral, e eu sei que alguém ali é católico e tal, e me chamam, eu vou e falo assim, olha, eu gosto muito do credo católico, porque o credo diz assim que Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde Ele virá. Para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Se você crê no credo que você mesmo é católico, como é que você vai acreditar se Jesus ainda vai vir para julgar? Como é que o julgamento já aconteceu, já foi para o céu, já foi para o inferno, se Jesus ainda não voltou? Então, eles não conseguem acreditar no próprio credo que eles professam, porque Jesus vai voltar para julgar. Mas eles acreditam que o julgamento já foi feito. Porque esse aí já foi para o céu, foi bonzinho, está me olhando de lá, não sei o quê. Você já viu o filme Ghost? Do Outro Lado da Vida. A Hollywood produziu, né? Você acha que ele busca inspiração na Bíblia para fazer os filmes dele? Aí está lá um ator, esse ator até já morreu mesmo, né? Mas no filme ele morre, e aí ele tem ali um caso de amor com alguém e tal, e aí depois que ele morre, ele fica acompanhando, né, a pessoa, e tentando agir, e ajudar, e atrapalhar isso, ou favorecer aquilo e que não sei o quê. Se o autor desse filme tivesse lido o que vocês vão ler comigo aqui agora, Eclesiastes 9, verso 5, ele nunca teria feito aquilo ali. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, olha o que a Bíblia nos diz aqui. Eclesiastes 9, verso 5.
A Bíblia diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem o quê? O que é coisa nenhuma? Coisa nenhuma é coisa nenhuma. Os mortos não sabem de nada. A Bíblia diz que nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer. Você sabe que você vai morrer? Ou você acha que você vai um dia que está completando 300 anos de idade aqui? A gente não sabe quando, não sabemos como, mas que a gente vai morrer, a gente sabe. Então, a Bíblia está certa ou não está em falar os vivos sabem que hão de morrer? Ok? E quando ela fala que os mortos não sabem coisa nenhuma? Aí o camarada vai lá, faz um gol e fala assim: não, mas hoje eu estou feliz porque meu pai está lá vendo. Está vendo nada, porque ele não sabe coisa nenhuma. Você acha que eu vou acreditar na Bíblia ou vou acreditar naquele jogador? Eu vou acreditar na Bíblia ou vou acreditar na novela da Globo? Eu vou acreditar na Bíblia ou nos filmes de Hollywood? Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles não têm recompensa, a sua memória jaz no esquecimento. Tudo que você tiver que fazer, o verso 10 diz que vier a tua mão, faze-o conforme as tuas forças, hoje, na sua vida. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O fôlego de vida volta para Deus. Isso não é algo que possui consciência, conhecimento e interação por si só, separado do corpo. Deus não teria criado algo tão complexo da nossa mente, os nervos e tudo mais, capacidade de falar, de ver, de ouvir, se isso pudesse existir fora do corpo. A alma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é muito associado ao sopro, ao vento, nefesh, ruach, pneuma no grego. O que você tem dentro de um pneu? Ar, é o vento. E quando você esvazia o ar, sai um monte de pneuzinho aí, desencarnado, andando por aí? Não. Quando você vai num médico do pulmão, é o pneumologista, né? O que tem lá dentro do pulmão? Vento, ar. Isso não tem capacidade em si, sozinho, de poder gerar o que essas mentes criativas e não bíblicas às vezes tentam impor sobre as pessoas. Então, queridos, a Bíblia nos informa de maneira muito clara de que os mortos, eles vivem uma espécie de um sono. Lembra de Lázaro? Lázaro tinha morrido, Jesus até demorou a estar ali, e quando ele chegou, Lázaro já estava até em decomposição, mas Jesus o ressuscita. Se o que hoje a maioria dos crentes, e o que eles pensam é igual às novelas e os filmes, fosse verdade, olha, Jesus teria feito uma baita de uma maldade com Lázaro. Porque Lázaro era amigo de Jesus. E na concepção desse pessoal, quem é amigo de Jesus quando morre, vai para onde? Aí, poxa, Lázaro está lá no céu, Jesus vai tirar ele lá do céu para trazer ele para cá, para morrer outra vez? E o mais interessante é que Lázaro, ele voltou à vida, e ele não falou nada do céu, de onde ele esteve. Sabe por quê? Porque ele nunca esteve lá. Lázaro estava na sepultura, porque é um sono. Você, quando dorme, o seu corpo sai para algum lugar, a sua alma para algum lugar, você vai para algum lugar enquanto você está dormindo? Você não vai. E você está vivo, imagina morto, aí que não vai mesmo. Então, gente, é uma falácia que se criou, o Espiritismo criou mecanismos para poder enganar as pessoas, porque Satanás, ele quer te fazer pensar que se você não viver a vida como deveria agora, não se preocupe, você tem uma outra vida depois, você vem assim, você vem assado, alguém ora por você, você sai daqui, vai para ali e tal. Mentira. Por isso a Bíblia diz que não haja entre vós aqueles que consultam os mortos, porque na verdade quando alguém pretende estar consultando alguém que morreu, ele está na verdade consultando, sabe quem? Satanás e os anjos caídos. Então, naquele caso que eu contei no início, daquela mãe, ela imaginava estar recebendo uma carta da sua filha, mas na verdade ela estava recebendo, desculpem, eu chocar alguns, uma carta de Satanás. Eu tenho um amigo que ele imita o Silvio Santos. Se o Silvio Santos não tivesse morrido, e ele tivesse ali atrás, aqui o meu amigo, né, ali,
e ele falasse, eu falei, vocês não sabem quem que eu trouxe hoje aqui, vocês iam achar que eu tinha trazido o Silvio Santos. Agora, se o meu amigo sabe imitar o Silvio Santos, você imagina o que anjos poderosos que um dia caíram do céu são capazes de fazer. E por que eles fazem isso? Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Filho, eu hoje vim aqui para me encontrar. Os mortos. Olha, mas peraí, a Bíblia diz, mas eu estou vendo, eu conversei com meu pai, eu fui lá, eu falei com ele, eu falei com meu filho, eu falei com meu irmão. Então, se Satanás consegue te fazer crer naquilo que você está vendo, ele vai te levar ao quê? Descrer do que a Bíblia está te dizendo. Por isso ele faz isso daí. Mas a Bíblia diz que os mortos um dia voltarão à vida. Os que tiverem feito bem, João 5, 28 e 29 fala isso, para a vida eterna. E os que tiverem praticado mal, para a morte eterna. Aí sim haverá um acerto e um ajuste de coisas, mas nunca antes. A morte é um momento de inconsciência. A pessoa não sabe se ela vai ficar ali 5 dias ou se ela ficou 500 anos. O dia que ela ressuscitar, não importa se ela morreu ontem, na semana passada, ou se foi no dia que o Brasil foi descoberto lá por Pedro Álvares Cabral, 500 anos atrás, quem levantar do sono não sabe que ficou 500 anos ou 5 dias. Não vai fazer diferença, porque não há consciência na morte. E é até bom que seja assim. Como que um pai, uma mãe, um marido, seja lá quem for, estaria feliz no céu, vendo o desespero e a desgraça que a sua falta faz à sua família? Como é que vai ser feliz no céu, gente? Não tem como o céu ser um lugar feliz. Então, a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Eles estão em inconsciência. Eles não têm participação em nada. E por isso não podem, não devem ser consultados. Haverá um momento em que eles voltarão à vida, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Mas durante esse momento, eles não têm consciência de nada. A Bíblia assim o diz. Há algumas passagens na Bíblia que podem parecer algo diferente, elas precisam ser compreendidas dentro do seu contexto, porque a Bíblia não entra em contradição. E há um princípio para a interpretação da Bíblia, que quando estamos diante de um texto difícil, o fácil é quem manda sobre o difícil, e nunca o inverso. Há um outro princípio de interpretação bíblica que a enormidade dos fatos, eles precisam falar mais alto do que um ou outro texto isolado, que parece dizer algo diferente daqueles outros. Então, uma maioria tem um peso maior do que uma minoria. O que é mais claro tem mais força do que aquele que parece mais obscuro. Mas a Bíblia interpreta-se a si mesmo. A Bíblia diz que todos nós pecamos e por isso todos morreremos. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 fala isso daí para nós. E aí, a Bíblia, eu quero ler 2 últimos textos com vocês. Um que eu acho muito esclarecedor, 1 Timóteo 4, versos 7 e 8. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 2 Timóteo, desculpe, não primeiro. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava vivendo os últimos dias da sua vida, com idade avançada. E ele tinha uma convicção no seu coração, o verso 7 é muito conhecido, né? Quando ele diz assim, combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele está dizendo, eu venci, pela graça de Deus, a minha carreira cristã. A morte se aproximava. E aí no verso 8 ele diz assim, já agora, a coroa da justiça, a recompensa dele, me está guardada. Veja, ele não imaginava recebê-la ali naquele momento. Ele sabia que desde agora, daquele momento, ela estava garantida, mas estava guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam o quê? A sua vinda. Quando o apóstolo Paulo esperava a recompensa da sua carreira cristã? No momento em que Jesus viesse. E não era só para ele iguala a nós todos, todos aqueles que amam a sua vinda.
Paulo não está dizendo aqui, ó, eu já sei que eu vou morrer agora e daqui a pouco vou estar... Não, está guardado, mas é para aquele dia. Da onde esse povo tira uma ideia de que você morre, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno, vai para onde? Você vai para a sepultura. Vai ficar lá inconsciente, vai voltar ao pó. E vai ficar até o dia em que Deus der autorização para que esse pó se reconstitua novamente no que era um boneco de barro, e ele vai dar autorização, entregando o seu fôlego de vida. E aí cada um receberá, então, a sua recompensa. O último texto, livro de Apocalipse, nós começamos com Gênesis, vamos terminar com Apocalipse. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia não tem pecado. Os 2 últimos capítulos da Bíblia não tem pecado de novo. E aí aqui, em Apocalipse 22, verso 12, João agora confirma o que Paulo estava dizendo, quando ele diz aqui, olha, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, a retribuição que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Quando é que esse galardão, que essa recompensa será dada? Quando Jesus voltar. Eis que venho sem demora. Não é antes, não é depois, é neste exato momento. Queridos, por isso a Bíblia diz, hoje, ao ouvirdes o vosso coração, não endureçais o vosso coração, porque é o momento que temos, é hoje. Nós não conseguimos voltar ao passado, nós não podemos garantir o nosso futuro. Hoje, Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje é o momento oportuno para a salvação. Porque a vida, diz Tiago, no capítulo 4, a vida é como um vapor. Ele chama esse fôlego de vida como se fosse um vapor, que hoje aparece e amanhã já não existe mais. Então, o momento de tomarmos a decisão é agora. Satanás não quer que você pense isso. Ele quer que você pense que você é imortal, que você vai continuar, que você vai ter outra vida. Essa é a mentira que Satanás contou lá para Eva, em Gênesis 3:4. E ele conta hoje, infelizmente, em muitos púlpitos evangélicos, em muitas tribunas cristãs, muitas autoridades que são seguidas pelas pessoas, que infelizmente não estão buscando na Bíblia a referência daquilo que elas devem crer. Creia no que a palavra de Deus está te transmitindo. Filtre aquilo que os filmes de Hollywood e as novelas estão te contando, porque elas não estão pesquisando nesse livro, eu posso garantir para vocês. As fontes delas são outras. São outras. Mas, se você quer conhecer a verdade que te liberta, você vai encontrá-la dentro da palavra de Deus. Nós precisamos aproveitar a vida que temos, as oportunidades que nos são oferecidas hoje. Não precisamos temer a morte, porque nem mesmo ela poderá nos separar de Deus e daqueles que nós amamos, porque Deus tem uma promessa, né, e uma recompensa para os salvos. Mas nós não podemos também nos deixar enganar por estas histórias, né, que são aí contadas, mesmo que transvestidas, né, de uma imagem religiosa, né, de pessoas de bem, mesmo que esteja aí uma Bíblia em punho, mas se ela não está aberta ensinando, desconfie, porque a verdade de Deus ela é cristalina e ela nos traz uma verdade que nós não precisamos duvidar. Que Deus nos ajude a entender este assunto, a reforçar as nossas convicções e que isso nos leve a aproveitarmos as oportunidades que temos nos dias de hoje para fazermos as nossas escolhas acertadas ao lado de Jesus. Elas vão determinar o nosso futuro, a nossa eternidade. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo, minha oração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Deus querido, abrimos a Tua palavra, há dezenas de textos muito claros sobre o assunto que estudamos. Mas é possível que alguns tenham entrado aqui com dúvida por causa de concepções que já tinham, por herança que receberam, herança cultural, por causa da cultura que nós recebemos nas mídias. Mas, ó Deus, nós queremos ser guiados por Tua palavra, pela Tua verdade. Nós queremos entender tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós.
E nós te agradecemos porque, embora sejamos seres pecadores e mortais, a imortalidade que o Senhor detém, ela será um dia compartilhada com os salvos, quando tu voltares com poder e grande glória nas nuvens dos céus. Nos ajude, ó Deus, a aproveitarmos as oportunidades para confirmarmos nossa decisão ao teu lado, e que também, ó Deus, aproveitemos este momento para alcançar pessoas que nós amamos e que queremos vê-las conosco um dia em teu reino. Que o Senhor nos conduza, que nos faça um ponto de luz neste e noutros assuntos dentro da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou sair para cumprimentar os nossos amigos, membros da igreja adventista também, mas que não são daqui. E os membros da igreja estão sendo convidados para permanecerem um pouco mais. Nós temos um assunto administrativo que havia sido convocado, coisa bem rápida, não vamos demorar mais do que 7 minutos não, talvez menos que isso.